Voltou, professor Opa! Sérgio. Agora sim. Voltei, mas está difícil. Tive que trocar de máquina aqui. Sei lá o que aconteceu. Agora está ótimo. É o Linux, Serginho. Não, o Linux é infalível. É o hardware, o hardware proprietário. A gente não domina. O Linux é excepcional. Aliás, fala. Não, eu queria... Você viu o ataque hacker que o governo sofreu ontem? Sofreu alguns dias, né? E divulgaram ontem, né? Mas deixa eu falar, não, deve ter sido fora do padrão, porque ataques, todos os órgãos do governo sofrem diariamente, né? Quando eu era do ITI, a gente sofria uma média de 500 ataques por dia. Isso faz bastante tempo, só deve ter aumentado. Ataque sofre, né? Hã? Ataque você sempre sofre, a questão é saber não ser derrubado pelo ataque, né, Serginho? Porque... Mas isso é cada vez mais sofisticado, né? Então você usa ferramentas de detecção, de inteligência de máquina. Você vê, né? Uma dessas ferramentas gerou problema na Microsoft. Não era Linux, não, Rovai. A Microsoft deixou a economia mundial ali, um monte de empresas, hospitais, aeroportos, que usavam a atualização automática da Microsoft, né, um software corporativo, e principalmente o serviço de nuvem deles. E eu aventei a hipótese de que foi um modelo treinado equivocadamente, que detectava no próprio sistema o intrusor. Era como se fosse uma célula cancerígena que começa a atacar suas próprias células, né? Ele foi treinado por machine learning equivocadamente, e aí ontem se confirmou isso. Não foi falha humana. Então, você tem hoje ataques promovidos por inteligência maquínica ou deep learning, e defesa também é feita por deep learning. Então, é uma situação bastante complexa que só vai escalar, né? Só vai escalar. E aí não é porque é Microsoft, esses ataques vão vir de várias fontes, né? Mas é isso aí. Dri, vamos falar da matéria exclusiva de hoje da Fórum. A Dri pode ler alguns trechos, mostrar a matéria, e o Serginho comentando aí. Pois a gente está publicando hoje uma reportagem especial sobre como atua a bolha incel e neonazista que coordena ataques e ameaças a perfis de esquerda. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado o crescimento de células neonazistas na internet que funcionam de forma diferente dos tradicionais grupos, né, defensores dessas ideias. São verdadeiras redes de ódio que contam com perfis de alto alcance nas redes sociais, fóruns de discussão abertos e fechados, além de vários perfis médios e pequenos que fazem esses ataques, ameaças e apologias logo que os grandes soltam os chamados apitos de cachorro. Então, se diz aqui a reportagem, ao contrário da antiga intelectualidade integralista ou dos bombadões tatuados oriundos de gangues, esses novos neonazistas são aparentemente mais frágeis. É comum que muitos desses perfis se identifiquem como jovens e adolescentes auto-intitulados incels, ou celibatários involuntários, o que demonstra suas dificuldades em relação ao sexo oposto, que se transformam em misoginia. Uma dessas redes de incels neonazistas tem coordenado os ataques nas últimas semanas a uma série de perfis e influenciadores de esquerdas no X, que é o antigo Twitter, e a Fórum entrevistou vários desses perfis que estão sendo atacados, que detalharam como funcionam esses ataques e a dinâmica desses grupos que fazem as mesmas práticas e com todos esses perfis que são atacados. Então, veja só o documento do Vinícius Betiol, que é dono de um perfil no X, que tem mais de 150 mil seguidores. Ele diz: essa bolha de incels nazistas atua contra comunicadores de esquerda de uma forma geral e mudam de alvo conforme as coisas vão acontecendo nas redes. Se uma pessoa faz algo que os incomode, passam a atacar.
Ele já foi atacado, Thiago Reis, Lázaro Rosa, dezenas de outros comunicadores no X estão sendo atacados de forma coordenada, eles escolhem o alvo e aí vem uma enxurrada de mensagens como forma de intimidar. E aí o que é uma prática que é chamada de doxing, né? Que eles fazem o alvo e aí eles também pesquisam dados pessoais, endereços, por exemplo, e vazam esses dados e passam a fazer ameaças de morte, estupro e de violência de modo geral. E aí muitos desses perfis dizem que utilizam VPN, que esconde a conexão, né, e para se proteger da polícia e, né, dificultar que se chegue a esses perfis que fazem verdadeiras ameaças, dizem que vão matar, estuprar, falam que vão matar seu cachorro, que aparece muito nas mensagens, um ódio muito grande aos animais, também não é só ódio às mulheres, é aos animais. E também um tema que aparece agora muito recorrente é o estupro de cadáveres, que a gente viu na morte de uma influenciadora recentemente, que foi, né, foi muito atacada mesmo após a morte. Então é mais ou menos isso do que trata a reportagem. Rovai já colocou o link aí no chat, e queria ouvir o Serginho sobre a atuação dessas redes e como que, assim, elas fazem esses ataques livremente, esse VPN, dificulta mesmo achar os responsáveis, como que a gente lida com isso? Olha, Adri, bom, vamos começar por assim, a pessoa cria um perfil numa rede social, no antigo Twitter, o X, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Veja, quando ele cria esse perfil, ele pode ter usado a VPN. Agora, ele para a rede social, ele não vai ser um anônimo. Muito difícil ele ser um anônimo, porque ele não vai conseguir manter um padrão de segurança de VPN o tempo todo. Ele vai entrar de um celular, vai entrar de uma outra máquina, ou ele vai tendo o seu perfil detalhado, né? Porque o que faz a rede social para monetizar, para vender os perfis para quem quer anunciar ou atingir aquele perfil que está dentro de uma amostra que o cara comprou. Sei lá, Coca-Cola quer atingir pessoas de média idade que gostam de tais coisas. A rede social tem essa amostra e isso é que dá o dinheiro dela. Então, ela o tempo todo, ela está com algoritmos tentando identificar que aqueles dois perfis que foram criados, na verdade, é de um só. Aí ela reúne isso, né? Ela sabe quem é. Então, as redes sociais, elas conseguem, nesse caso de ameaça de morte, que não é uma opinião, que não é um mero xingamento, né? É algo extremamente agressivo, que gera sofrimento nas pessoas, que gera temor, que gera instabilidade psíquica. A polícia tem condições de acionar o Ministério Público e, dentro de toda a tramitação legal, solicitar esses perfis, por mais que eles tenham sido, eles acessem o tempo todo de VPN, esses perfis, eles são identificáveis na maioria dos casos. E, portanto, essa rede social, ela não pode colaborar com o discurso de ódio, com a prática neonazista, não pode colaborar com o fascismo. O problema é que o Elon Musk já disse que colabora. Ele diz que colabora e que não tem nenhum problema, que isso é liberdade de expressão. Esse caso que vocês fizeram essa reportagem é muito, muito evidente do que é a prática da extrema-direita e de qual o conceito de liberdade que eles têm. O conceito de liberdade que eles têm, eu já falei aqui uma vez, vou repetir, é o conceito de poder realizar qualquer tipo de ato, mesmo que esse ato seja violento, antissocial e criminoso. Para nós, que defendemos a democracia,
e que sabemos que a liberdade é uma relação social, a liberdade não é algo que está em árvore, a liberdade não é algo que brota da água, da natureza, a liberdade é, inclusive, uma palavra criada, um conceito criado dentro de relações humanas, de relações sociais. E essa liberdade, né, ela não faria nenhum sentido falar assim, olha, vem aí um grande objeto celeste, um cometa, e que ele está batendo em todos os asteroides, retirando coisas do lugar. Ele é livre. Isso não é liberdade, isso chama força. Isso chama física, né? E o que esses caras estão defendendo nas relações sociais é algo muito útil ao neoliberalismo, né? E muito útil a criar, na verdade, sensacionalismos para as redes sociais. O que é útil? É essa prática de agressão, de expor elementos da vida de pessoas que eles discordam, né? E em especial, eles são muito ruins, muito perigosos para adolescentes, principalmente mulheres, né? Que eles perseguem também, porque nesse caso que vocês relataram, eles estão atuando em função da extrema-direita, organizado, mas em geral eles têm um preconceito, eles têm uma prática que a gente vê relatos, não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente não será a última, né? Se você pega várias matérias em outros países, a própria BBC fez várias matérias mostrando pessoas que, inclusive, saem das redes digitais e atuam no espaço presencial, fazendo agressões, né? E são esses grupos incel que se transformaram quer dizer, a extrema-direita hoje, o fascismo, o neofascismo, ele tem essa capacidade de organizar as frustrações e transformar essa frustração, em vez dele tratar a frustração, né, ele transforma a frustração em um elemento contra uma minoria, contra um gênero, contra uma força política. E isso gera esse tratamento odioso, né? Infelizmente, é a técnica da extrema-direita. A extrema-direita, a gente chama, né? Estamos até aí fazendo esse engajamento das pessoas para defender a democracia contra o fascismo, porque isso não é simples, isso vai gerando um contingente enorme. Quando a gente menos espera, você está com grupos absurdamente gigantescos, como aconteceu, né? Está acontecendo no mundo inteiro. Isso precisa ser combatido, precisa ser denunciado, e muitas vezes precisa ser tratado, né? É isso. Muito bem, né? E assim, aí nesse ambiente ali das redes, né, eles se sentem totalmente à vontade para fazer esses ataques. E assim, vale a pena, por exemplo, as pessoas irem lá denunciar, porque muitas vezes você entra nesses perfis, tem 3 seguidores, né? São perfis que são feitos ali para isso, né? Ficar denunciando é uma forma de... Olha, eu acho que a gente tem que perfis... boa questão, Dri. Esses perfis que ameaçam as pessoas fisicamente, com violência, né, que ameaçam até, eu vou sequestrar o seu cachorro e assassinar, um negócio doentio. Esse perfil que fala, ou que fica agredindo uma influencer, ou uma adolescente, ou uma mulher, falando que ela é uma vagabunda, essas coisas que eles fazem, eu vou parar por aqui, porque todo mundo que... É uma coisa assim agressivíssima que eles atuam nas redes. Esse tipo de conduta, ele é uma conduta criminosa. Eu acho que a gente precisa, além de denunciar o perfil na rede, precisa alertar o Ministério Público. Eu acho que está na hora já, viu, Dri, que o Ministério Público
tem que abrir uma área efetivamente para tratar desses crimes que estão ocorrendo, porque eles geram uma série de transtornos. E eu me preocupo muito com as pessoas mais frágeis, né? Porque aqueles que estão acostumados, né? Que eles vêm, xingam, nós já esperamos esse comportamento, porque isso faz parte da estratégia política desses grupos, né? Você vê, essas forças de extrema-direita, por que elas adoram a arma, né, por exemplo? Porque a violência não é um meio para ela chegar a alguma coisa. A violência faz parte da sua essência, né? A violência faz parte da prática de vida, né, do cotidiano. Quer dizer, esses caras, eles odeiam a sociedade, né? Eles odeiam a regra da sociedade que dá duas condições para a gente, o da diversidade e, ao mesmo tempo, o da igualdade de direitos. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam aquele que é diferente, não aceitam que uma pessoa que não é rica tenha os mesmos direitos de um rico, e, curiosamente, eles não são ricos, eles são pau-mandados de ricos, eles são o cão de guarda, mas eles têm uma frustração tão grande que ela se volta contra aquele que é o semelhante, né? E, ao mesmo tempo, que ele não suporta a felicidade do outro. Então, ele não suporta ver uma pessoa do mesmo sexo amando essa outra pessoa do mesmo sexo. Nossa, isso não é que coloque em risco a família, isso não coloca em risco família nenhuma, né? E, ao contrário, né, existem vários tipos de família, e famílias que são felizes, e existem famílias tradicionais. Aliás, essas famílias que eles defendem são famílias baseadas na violência, são famílias onde você tem a proteção do estuprador dentro da família, você tem o violento que agride, que não deixa a mulher estudar, que não deixa as pessoas serem aquilo que é a felicidade, não deixam elas ter paz, não deixam elas terem amor. Então, na verdade, o que esses caras querem é uma relação hierárquica, onde ele possa enquadrar, ele diz que isso é cristão, né? O que não tem nada a ver, né? Se você ter essa interpretação, mesmo quem é religioso, eu não sou religioso, mas eu já fui religioso, né? E eu sei o que é a palavra desse cristão. O Cristo da Bíblia, ele não é esse cara que vem para poder exigir uma violenta adesão aos seus princípios. Ao contrário, ele se baseava na ideia de solidariedade, de amor. E o que esses caras fazem é distorcer isso e colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então, essas religiões que distorcem isso, por isso que elas estão juntas com a extrema-direita. Né? Então, essa extrema-direita que tem a violência intrínseca como sua essência, seu modo operante, ela quer organizar a sociedade em torno daqueles que têm a maior força. Então, por isso que o pobre, que não tem aquela força, ele se frustra, então ele vive a deriva e acenando e fazendo a reprodução daquele líder violento que ele quer ser. O fascismo convive dentro dele. Então é preciso a gente combater esse fascismo que está interno, né? É preciso que a gente combata esse fascismo que está proliferando no mundo inteiro, porque o fascismo, ele não acaba bem, ele acaba em guerra, ele acaba em extermínio, porque chega uma hora, veja, um cara como o Trump, né? Que alguns dizem, não, ele não é um fascista. Não, ele não é, mas ele organiza o fascismo. E ele pode virar a qualquer momento uma liderança, ele é a liderança possível desses fascistas, por exemplo, nos Estados Unidos. E o que ele faz? Gente, ele pega um imigrante e ele separa a família. Ele tira o filho daquele cara. É de uma maldade,
de uma perversidade, e ele diz que isso é essencial para manter uma política pública que defenda os americanos. Desde quando isso defende algum povo? Isso não defende nada, isso é violência, isso é maldade, isso é algo que a Hannah Arendt falava do nazismo, né, a banalização do mal, né, e isso vai se proliferando. Muito, muito complexo essa situação, né? A gente precisa denunciar e precisa, aquilo que for criminoso tem que ser tratado como crime. Por isso que com todos as contradições, a Kamala é melhor agora nesse momento do que o Trump, né, gente? A Kamala, foi bom você falar disso, Dri, porque é curioso, né? A Kamala Harris, ela do ponto de vista da democracia nos Estados Unidos, para os norte-americanos e para o mundo todo, para os democratas no mundo todo, do ponto de vista dessa ideia da democracia, da diversidade, ela não tem nem comparação. Do ponto de vista geopolítico, aí que o negócio pega, né? Mas aí a gente vai ter que lutar no cenário internacional, com diplomacia, porque, na verdade, por exemplo, ela é uma das principais financiadas pelo sionismo norte-americano, né? Então, os palestinos não esperam nada de bom da Kamala, porque ela é financiada pelos sionistas, os sionistas que estão sendo enfrentados. Hoje teve uma manifestação ontem, se eu não me engano, dos judeus, né? Mesmo do ponto de vista geopolítico, tem contradições, né? Para a América Latina, Kamala é melhor do que o Trump. Não tenha dúvida. Não, inclusive... Para a guerra da Ucrânia, ela é pior. Para a questão palestina, ela é pior. Então, mesmo na questão geopolítica, tem contradições. Não. Na questão palestina, ela não é pior que o Trump, porque o Trump é aliado do Netanyahu. Então, é complicado. Não é pior. Igual. Ela é ruim também. Ela também é ruim. Né, gente? Ela também é ruim. É isso que eu quis dizer. Não, mas você poderia ter, você vê, né? Você vê o próprio Biden, ele deu uma segurada nas ações de Israel. Israel teve que vir porque tem uma contradição ali, né? Vocês viram, né? Os estudantes fizeram manifestações, democratas. Não é algo pacífico o ataque, o apoio incondicional ao governo sionista de extrema-direita de Netanyahu. Não é consenso. E o que eu estava falando, ontem teve manifestações nos Estados Unidos de judeus antisionistas, né? Para mostrar que não tem nada a ver o sionismo com essa história de antissemitismo, né? Porque nós defendemos a diversidade, o direito de todos os povos, mas nós não defendemos o Estado colonial completamente de apartheid, como é o que tem lá em Israel, um absurdo aquilo. E a Kamala vai defender porque ela é, entre outras coisas, uma grande financiada por esses grupos sionistas, né? Então, aliás, eles têm essa articulação, viu? Infelizmente, com algumas minorias que eles usam, o sionismo financia e usa para dar um cala-boca, né? Então, eles operam estrategicamente, né? Eles são assim. Agora, sem dúvida nenhuma, para a democracia, para o momento que existe, que nós estamos vivendo hoje no mundo, né, os democratas, que são os senhores da guerra nos Estados Unidos, e a Kamala dentro dos democratas, é a defesa que a gente precisa de elementos democráticos, porque do contrário o Trump, você imagina o que ele vai fazer na América Latina, gente. Eu estou falando isso porque não depende da gente, que nós não votamos nos Estados Unidos, mas a defesa dos democratas nesse momento é uma defesa da democracia, por incrível que pareça, né? Numa situação complicadíssima, num governo, numa disputa plutocrática. Os Estados Unidos não é uma democracia que eles dizem que são, é uma democracia baseada no dinheiro, né? É uma plutocracia. Então a gente precisa começar a falar disso também, viu? Porque... Ficou claro na indicação da Kamala, né, Serginho? Porque
eu escrevi um artigo falando, olha, o Biden vai desistir porque acabou o financiamento de campanha para ele. Foi batata, no domingo ele caiu. Não, isso. E aí o financiamento voltou dos recursos para a campanha. Estourou, já estava tudo, era para o Biden, mas como ele se mostrou inepto para continuar a campanha, foi tudo para Kamala. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, está tendo uma confusão em 2 temas de política internacional, e eu também fico achando muito engraçado, é que nem Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, né? De repente todo mundo assiste e todo mundo vira especialista. Agora está cheio de especialista em política americana e política venezuelana. E assim, exageradas as coisas. Eu queria me posicionar porque, de alguma maneira, acho que eu conheço um pouco os 2 países, já visitei os 2 várias vezes, e estudo um pouco a política do sistema político desses 2 países. Em relação aos Estados Unidos, é aquilo que o Serginho acabou de falar. Esse discurso de que tanto faz Kamala quanto Trump é um discurso absurdamente equivocado. Absurdamente equivocado. É um discurso que normaliza o fascismo. Trata o fascismo no mesmo degrau da política de direita ou de centro-direita. E não são a mesma coisa. Não são. O Trump presidente, né, é um cara que atua no fortalecimento da supremacia branca nos Estados Unidos. Isso mesmo. O Trump presidente, ele fortalece a perseguição a imigrantes. Não é pouca coisa. O Trump presidente persegue as lutas pelos direitos fundamentais das mulheres, como a questão do aborto. E por aí vai. Eu poderia ficar aqui horas falando, não temos tempo para isso. Bom, parênteses. A segunda questão tem um outro lado, a Venezuela. Olha, estive na Venezuela como jornalista umas 5, 6 vezes, eu nem sei exatamente quantos. Cobri desde do golpe contra o Chávez ao referendo com fiscalização da instituição do Carter. Fui recentemente à Venezuela, não faz muito tempo, 1 ano e meio, 2, 3. A situação era muito, muito ruim, já com Maduro. Enfim, tive várias vezes na Venezuela e acompanhando eleições, processos eleitorais. É um equívoco falar que na Venezuela a eleição é fraudada. Não é verdade. Não é verdade. O Maduro está se tornando um governo à la Margaret Thatcher, que durou 15, 20 anos na Inglaterra, mas não é um ditador como Pinochet. Seria importante que houvesse dentro do bolivarianismo, lá, dentro do PSUV, um critério de substituição de lideranças. Até porque o Maduro não é um líder popular. Agora, ele não é um ditador. Ele não é um ditador, como também tentam transformar o Xi em ditador na China. Só para terminar, eu já vou te dar a palavra. Queria pontuar isso, porque tem 2 redes se bicando, e uma rede que defende a Kamala é a mesma rede que detona o Maduro, só que não sabe como é a oposição venezuelana, que é fascista. A oposição venezuelana é fascista. Todo mundo é fascista. Vai lá ver o que esses caras faziam e o que esses caras fizeram durante todos esses tempos, e como eles boicotaram a democracia, e como eles pediram intervenção americana, e como eles tentaram um golpe. Eles destruíram instituições também, não vem com esse papo de que foi o chavismo. Aí são 2 bolhas diferentes, e uma é pró-Kamala e contra o Maduro. A outra é a favor do Maduro e contra a Kamala. Quero dizer que eu não estou em nenhuma das 2. Desculpa, Sérgio. Não, boa. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, você lembrou uma coisa muito curiosa. A Margaret Thatcher pode ficar mais de 10 anos no poder e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, não é antidemocrático, não é nada, não é viciado a eleição. Imagine, né, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem
eu chamo a atenção de todos e todos que estão nos ouvindo. Você conhece um terceiro partido que disputou as eleições presidenciais? Você não vai conhecer. Sabe por quê? Porque não tem. Só que nos Estados Unidos tem mais de uma centena de partidos. Só que eles não conseguem concorrer. Porque lá é uma plutocracia. Vez ou outra, o último que eu me lembro foi o Ross Perot, um bilionário que tem muito dinheiro e que quer gastar, ele consegue ser um candidato independente. Do contrário, 100 bilhões de dólares, você não consegue fazer nada. Estados Unidos é uma ditadura do dinheiro, né? É um governo onde quem tem muito dinheiro pode concorrer, quem não tem está fora da disputa presidencial, que, aliás, é um presidencialismo indireto, né? Onde não se respeita as minorias na maior parte das eleições estaduais. O que acontece? É catch-all, winner catch-all, ou seja, quem venceu leva tudo. Ou seja, o cara pode ter 40% dos delegados, ele não vai ter 40% dos votos, ele não terá 40% dos delegados, só em 2 estados que não é assim. Em todos os estados, o cara que teve 51% leva todos os delegados. É uma coisa absurda, Então, eu acho que os Estados Unidos durante muito tempo tem uma prevalência dessa ideia liberal, dizendo que os Estados Unidos é uma democracia liberal que deve inspirar o mundo inteiro, e não é uma democracia corroída pelo dinheiro, e eles estão enfrentando muitos problemas. Por exemplo, o próprio dentro do Partido Republicano, o Trump nunca foi maioria, ele virou porque ele tem muito dinheiro, e ele ganhou as convenções na base do dinheiro, antes, quando ele foi candidato em 2016. Então, eu queria lembrar que um país onde se baseia só no poder do bilionário é um país que está fadado a ter muitos problemas. E ele já está tendo. Eu quero ver como ele vai equacionar a diversidade. Ele vai tentar... o Trump traz esses supremacistas brancos, esses xenófobos, dizendo vamos expulsar os estrangeiros. Quer dizer, será que ele vai conseguir fazer isso? Será? Ele só consegue a supremacia branca, propõe isso com violência. Você acha que tem como retirar os latinos dos Estados Unidos, os negros e tal, que faz parte da cultura americana, mas eles não respeitam isso, né? Tanto é que a maioria dos negros nunca votaram no Trump e vão continuar não votando. Na verdade, eu acho que a Kamala talvez consiga atrair esse eleitorado que na última eleição votou pouco. Ela podia ter uma votação maior. Então, eu acho que a gente tem um jogo complexo aí pela frente, num país onde as alternativas ao dinheiro inexistem. Você não vai ter uma terceira via, uma quarta via, você não vai ter, e não é porque está polarizado, não, é porque lá é uma ditadura de 2 partidos, que tem muito dinheiro. É isso que está acontecendo. E é um sistema político montado para que fique entre centro-direita e direita e extrema-direita. Além disso. É isso. Muito bem, valeu, Sérgio Amadeu da Silveira. Muito obrigada, Sérgio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau aí. Valeu.